Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Santo Evangelho e aí ao canal Denis o Católico, se você me assiste pelo YouTube. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 2, versos do 13 ao 17, e temos também como suporte para nos ajudar na reflexão do Evangelho a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo do 12 ao 16. Eu vou começar com a primeira leitura, porque a primeira leitura vem falar da eficácia da palavra de Deus e de como ela age na nossa vida. E essa palavra de Deus, nós vamos ver no Evangelho que é Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus Pai encarnada. E ele age de acordo com o que a primeira leitura vai dizer para nós hoje. Veja, Hebreus 4, do 12 ao 16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então veja, Jesus tem o poder de penetrar no mais profundo do ser e dividir a nossa alma, né? Dividir entre a nossa alma as juntas, né? De todas as nossas ideias, pensamentos, articulações, e ele penetrando ali, ele consegue dividir o que é bom e o que é mal, e separar e fazer um resgate. Veja, ele vai dizer, o autor da carta aos Hebreus, nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aqui falando de Jesus, ele vê tudo, mesmo que a gente esteja no lugar mais oculto, mais escondido, ele nos vê. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. E aqui ele declara abertamente que é Jesus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus é esse sumo sacerdote, que Jesus é essa palavra de Deus encarnada e que consegue discernir o mais profundo dos corações, o mais profundo da alma. E por isso ele chama Mateus, né? Vai dizer, São Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 13 ao 17, São Marcos vai falar de um homem que foi chamado por Deus, chamado por Jesus, e que Jesus penetrou o coração dele. Veja, Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe, segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Então veja, o Senhor viu Levi e chamou Levi. E todo mundo, quando olhava para Levi, via Levi um pecador público miserável, que era contrário ao próprio povo, porque cobrava imposto para o Império Romano, que oprimia o seu povo. Então ele era visto como um grande inimigo, como um traidor, né, da nação de Israel. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Então, quando Jesus chama Mateus dá um jantar na sua casa, eu acredito que seria uma forma de se despedir daquela situação antiga e entrar numa situação nova, com a nova família que ele havia ganhado, né, que ele havia ganho. E dessa maneira, muitos pecadores que conheciam, muitos publicanos, muitos pecadores públicos que conheciam Mateus, também foram, né,
até a casa de Mateus, até esse jantar. E Jesus estava ali sentado com eles, comendo e bebendo. E aí, no versículo 16, os escribas do partido dos fariseus, vendo comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam em seus discursos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com a gente de má vida, de má fama. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, veja, um grupo de pessoas começa a criticar Jesus porque Jesus estava comendo e bebendo com pecadores, com publicanos, com pessoas de má vida, de má índole. E muitas vezes nós, quando entramos na igreja, queremos fazer o que esses fariseus estavam questionando Jesus, nos afastarmos das pessoas, porque a pessoa tem o pecado A, o pecado B, o pecado C, e é como que você agora fosse o santinho do pau oco, né? Claro que a gente precisa se afastar de pessoas que estão nas vidas tortas, mas não querem mudar de vida. Mas podemos e devemos nos aproximar de todas as pessoas, todos os pecadores, principalmente aqueles que demonstram um desejo de mudança. Por quê? Porque nós falamos de Jesus e ao falarmos de Jesus, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é vivo e eficaz e ele penetra no mais profundo das almas para salvar as almas. Que o Senhor nos ajude a vivermos segundo a vontade de Deus. E se cairmos, se pecarmos, nós hoje sabemos que temos um trono e nós podemos nos aproximar desse trono, o trono da graça, para alcançar aí toda a graça e toda a ajuda que nós precisamos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.